Então, entre os panoramas importantes que eu falei sobre Mário de Andrade, as questões de espiões, agentes, os pontos importantes de 1893 a 1945 são campos tops, topográficos, topológicos, que nos traz pensadores dos campos literários, ou seja, o livro Literatura Brasileira, o Matsuto, pensa em Matsuto aqui agora. Vitor Matsuto. Não é Vitor Hugo, não, Vitor Matsuto. Vitor Matsuto é ligado à avaliação física, à radiologia. Ele não sabe o que ele é hoje. Não sei se ele é ortopedista. Está na área da educação física. Para ele ajudar aí a obra a obra continua. Então, o Mário de Andrade nos traz uma dança, tá ligado? A folclore, a cultura popular brasileira. O Mário de Andrade tem um livro que eu comprei há pouco tempo, comprei até ligado à revista Veja, que faz a história da Constituição, 30 anos da Constituição brasileira, 30 anos. O Vila do Piranga. Traz patamares importantes entre a cultura e os campos de mapeamento investigáveis entre a identidade e os seus trabalhos. Trabalho braçal, a inspiração, 22 horas de trabalho, depois 18 horas, depois foi para 12 horas, depois 8 horas de trabalho. Nos traz questões importantes. Na época era o próprio filho também trabalhando. Não sei se era o pior que o Coliseu na época, que eram campos de cristãos, ou seja, um holocausto ligado à teoria e à prática. Mas não deixe de colocarmos essa questão aqui entre nossas investigações. Pois bem, nesse fato entre os campos de umbigada, né? Umbigo, relacionado também o próprio Pedro Demo colocou o umbigo investigativo, essa umbigada afro-brasileira que o Marilson Murat também fala, ou Rui Garcia, ou o próprio da Silva, o nosso cordel umbilical, entre os cordéis umbilicais que acontece, entre vagalumes, ou seja, entre terçons, entre fatos e episódios. É lógico que meus amores, tem algumas pessoas que falam isso, com todo respeito, é uma questão de gênero, nos traz muitos campos neocronológicos, entre fatores de respeito relacionado ao respectivo corpo e à sociedade afro-brasileira. Então, o Andrade nos traz algo valorizado, ligado à historização e os campos de pacificidade, a pacificidade ou ativicidade, ativista, que eles colocam em questões disso. Os artigos publicados relacionados ao Andrade nos traz panoramas importantes. É lógico, não falamos dele, falamos de outros autores. Depois já falei, tem alguns autores e temas que relacionam ao campo épico e poemetizando. É lógico que eu coloquei alguns temas aí ligados à comunidade que entendeu. Lazer poemetizado, poemas, poesias, escrituras, ciência de academia de letras, né? Ciência de letras, lá, academia de letras, essas letradas que falam, esses letreiros. Essa época que eu ia para a roça, colocava leite lá, aí eu ia lá, você esperava o leite passar e deixava o leite lá, aquele barril grandão, metálico, aí você lá buscava o leite fresquinho, suave, igual as monografias que estão fazendo aí hoje, ó. Na época eu falei, eu vou fazer diferente, vou tentar fazer, me esforçar. É lógico que entre as categorias é difícil fazer, tem que ter uma ortografia, tem que ter um ofício de professor de letras ali, atualizado, entre edições, entre o latim, o grego, o aramaico, o hebraico, ou seja, idiomas catastróficos relacionados à Indonésia, Guatemala, entre os campos da embriologia. Essa umbigada que fala, ou umbigada que isso em todo respeito à cultura brasileira, nós ainda colocamos periódicos especializados e agradecemos a Deus estarmos aqui ainda inseridos nesse manicômio, ou seja, algo proferido entre afro-brasileiros e essas tarefas inevitáveis entre pontos cardeais, entre discursos, entre pontos cardeais é o quê? São aritméticos ou geométricos? Entre o Pascal, o Pexon, outros autores, vai nortear pontos importantes ao desenvolvimento, desde a
algo intitulado entre Brasil e o Plano Mercosul, ou Plano Real, ou Plano Cruzeiro, que vai trazer também de Brasil a Argentina, a Paraguai, a outros paradoxos, a Copa Mercosul, que também é os campos diplomáticos, analíticos, anacrônicos e esteorônicos. Tudo nos traz entre Mário de Andrade também a sua eloquência ligado, ou seja, aos jogos populares tradicionais da época, nos traz manifestações entre mitos e lendas, jogos, Saci Pererê e outras idades que falam de épocas do lobisomem, que são fã-clubes ligados aos filmes de ficção, que na época acontecia, entre novelas colocavam o cadeirudo, e são linguagens daquela novela que são mitos ou lendas, que nos traz ficções e realismo literários, entre a missão, entre o coronelismo, ou a senzala, entre fatos numéricos e estatísticos ligados a doutores e letras, nessa linguagem portuguesa que é o próprio brasileiro. Entre a linguajar, nos traz linguiça portuguesa, e nos traz as músicas. Tem um senhor, tempos atrás, que ele vinha, um senhor alemão, que ele cantava música portuguesa, todo mundo gostou. Acabou ele sendo aceito, havendo crédito aqui, e havendo confiabilidade da época da Jovem Guarda. Ele vinha aqui cantar, havia conexão entre Portugal, Espanha e telenovelas. Embora em Portugal bombava os termos de algumas novelas, com algumas atrizes e atoras, ou seja, nos traz concursos pioneiros relacionados ao próprio poder e à sua própria mente. E a mente relaciona o corpo e a mente, e ao próprio corpo, a sua somatória litúrgica ou historiográfica entre os poderes e as suas margens ou marés, nos traz entre o panda, o Saci Pererê, ou seja, outras questões que relacionam a própria cultura brasileira. Temos que respeitar, porque não deixa de ser patrimônio cultural. Tempos atrás eu notei alguns autores e governadores que participaram, ou seja, pioneiros ligados a José de Anchieta, os jesuítas, ou seja, a prainha, ou seja, as consagrações, as confraternizações e consolidações ligadas ao poder executivo e legislativo. O Fórum da Prainha ali nos traz panoramas importantes entre o futebol, a pracinha, o Saci Pererê, as conversas, ou seja, a mula sem cabeça, nos traz pontos importantes entre folclores ligados à palavra e os seus campos sondáveis ligados à didática e exploração. Pois bem, desses fatos que eu estou falando, quem estiver entendendo pode encontrar os livros relacionados à educação física e sociologia, ou educação física, diálogos, ou seja, o corpo e os seus tratados e traços ligados a infâncias e mitos relacionados ao Dom Juan, ou ao Hércules, ou ao Sansão, entre poderes e magistrados. A palavra magistrado significa autoridade para ensinar. Ok? Não podemos confundir as coisas. Em 1939, já falei, estou cansado de falar, 1939 foi um marco, que aí houve um conflito. Se era orientador, se era médico, professor de educação física, nos trouxe uma perplexidade muito grande na década de 39. Não só aqui o Maurício fala, mas outros autores ligados à pesquisa em educação física em foco, não pode deixar de falar que a pesquisa é abrangente, ligada ao termo conectado, né? Uma conexão ligada à motricidade humana, movimento humano. E a questão é o quê? O conceito do ser e o conceito de estar ligado ao movimento. O ser movimento e o estar no movimento, que vai haver um resultado ligado ao momento que você está. Lembra certa vez uma menina chamada Gabriela, não vai falar Gabriela, mas lembramos da Gabriela, que era uma mulher muito bonita na época, nos trazia perplexidade entre colegas. O que ela está fazendo na educação física, entre digitável, os campos ópticos manuais, e trouxe a desmembrar até as magias de aprendizado e os amadores, como eu, entre esferas ligadas ao lazer e o tempo romântico, poematizado ligado à palavra.
Ok?